E eu resolvi fazer essa live com esse tema de hoje, exatamente porque, né, essa vida de pai tem me ensinado muito, né, sobre a importância de pessoas para liderar a gente, pessoas para dar o norte, né? E se a gente não tiver pessoas para nos dar o norte, a gente fica perdido, né? Então, por conta disso e por isso, eu resolvi escolher esse tema, né, para essa live de hoje. Esse é um tema bastante interessante. Vou trazer um pouquinho, compartilhar algumas coisas da minha vida, o quanto os mentores, né, me ajudaram a chegar até aqui. Só me confirma uma coisa, a internet está boa, né? Porque eu não estou conseguindo botar meu Wi-Fi, eu estou usando aqui meu 5G. Eu não sei se está boa aí a internet. Só me confirma, vocês estão me vendo, me ouvindo bem aí. Tá tudo beleza? Estão me ouvindo direitinho? Dá um ok aí pra mim. Pronto, perfeito. Vamos lá. Então, né, para introduzir essa live, eu queria trazer uma coisa que eu vivi, né, nessa última viagem minha. Vocês viram eu falar muito, né, sobre o porquê que eu fiz essa última viagem, né, de ter ido para esquiar, tudo. E hoje eu estava dando uma aula para alguns médicos, né, tem alguns médicos que estão assistindo aqui agora que vai ver o que eu falei hoje mais cedo, né, para introduzir a live, né, claro que o tema é diferente. Beleza? E eu tava contando, né, que quando eu fui fazer o snowboard lá na viagem pro Chile, eu paguei uma pessoa, né, junto com um grupo de outras pessoas, para que um profissional, né, nos ensinasse a como esquiar. Perfeito? Se eu nunca fiz isso, é importante que eu tenha minha consciência que eu posso até fazer sozinho, mas se existe uma pessoa que já faz isso, que já tem domínio técnico sobre isso, eu vou pagar a essa pessoa para me dar o acesso às informações que eu preciso para conseguir esquiar. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto sobre os mentores. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Perfeito? Mas eu quero introduzir, né, enquanto vai aquecendo, as pessoas vão entrando aí, para vocês entenderem o porquê dessa live ser tão importante, esse tema de hoje. Pois bem, e aí paguei para essa pessoa, né, e eu e mais 6 pessoas fizemos o treinamento com essa pessoa. Quando, né, a gente paga para alguém nos dar o acesso, a gente acredita que essa pessoa vai nos ensinar a como, né, são as habilidades de segurança que eu tenho que fazer, como é que eu consigo esquiar, como eu consigo frear, como eu consigo fazer a curva, para que eu consiga, né, ao final daquele momento, conseguir exercer o objetivo. Perfeito? Ótimo. Porém, a pessoa a qual, né, seria o nosso mentor naquele momento para nos dar o norte e a orientação, essa pessoa não tinha o dom de ensinar as pessoas. Eu não sei se não tinha um dom ou ele não estava afim de ensinar. Ele estava focado apenas talvez no dinheiro, que essa é a percepção que eu tive, sabe? E algumas dessas pessoas inclusive desistiram. Falaram assim, não vou me arriscar a subir ali e descer sem entender como é que funciona isso. Beleza, só que eu fui destemido, né, a fazer, peguei o pouco que eles me ensinou para conseguir, né, subir lá e esquiar. Porém, quando chegou lá em cima, que eu tentei pela primeira vez levantar e não consegui, eu vi um casal que tinha pagado um instrutor para orientar eles. E só ouvindo esse instrutor falar por 5 minutos, eu consegui captar que em 2 horas eu não tinha conseguido. Então olha como é importante. Olha como é importante, primeiro, a gente ter mentores em nossa vida. Rafael, mas como é que eu vou saber se eu preciso de mentor? Né? A primeira coisa para você saber se você precisa de mentores na sua vida é quais são as áreas da tua vida que tu tem deficiência. Né? E eu falo muito isso e eu tenho aprendido muito isso. Né? Quando o Leão nasceu, é um novo desafio. Você não sabe como é que é pai, ser pai. Você não sabe como é que você vai lidar com situações, né, que a vida paterna ou materna vai te colocar. E eu busquei estudar muito sobre isso. A como lidar, a como ter presença de comando, né, a como orientar o meu filho, a como estimular ele, a como contornar situações adversas. Né? Então isso é muito importante. Então, para isso, eu precisei acessar pessoas que dominavam isso, né? Que tinham uma habilidade que eu não tinha. Então, eu fui buscar mentorias através de livros, através de cursos, através de pessoas que me inspiram e que falam sobre esse tema, para que assim eu conseguisse desenvolver as habilidades para exercer aquele papel que eu não tinha domínio. Perfeito? Então, a primeira coisa para a gente saber sobre a importância dos mentores
é primeiro reconhecer as nossas deficiências. Ou seja, em qual área ou áreas da minha vida eu preciso desenvolver determinadas habilidades. Então, isso é extremamente importante. Perfeito? Então, quando a gente primeiro entende sobre as nossas deficiências, que a gente entende que se a gente não consegue exercer determinado papel, eu preciso de pessoas para me ajudar a exercer aquele papel, aí a gente começa a vir o primeiro ponto. Por que eu preciso de mentores? E qual a importância desses mentores na minha vida? Perfeito? Então, primeiro, a primeira coisa é listar quais são as áreas da tua vida que você tem deficiência. Por exemplo, quando eu terminei a residência, estava até buscando essa foto, mas não achei. Tinha algumas áreas que eu precisava desenvolver habilidades. Então eu fiz o quê? Primeiro eu reconheci onde estavam as minhas deficiências, para que depois eu fosse buscar as pessoas certas para me dar acesso às informações que eu precisava naquele momento. Perfeito? Ótimo, Rafael. Então eu já criei a consciência do porquê eu preciso de mentores, como é que eu preciso reconhecer a importância e o porquê eu preciso daquele mentor. A primeira coisa é se conhecendo. Né? Quando a gente se conhece e sabe as nossas deficiências e as dificuldades que a gente tem, a gente começa a perceber que a gente precisa de ajuda. Perfeito? E aí eu dei um exemplo aí da viagem. Eu fui buscar ajuda, mas aí entra o ponto que eu vou falar agora na segunda coisa importante sobre mentores. Eu fui buscar ajuda, mas eu busquei a ajuda sem avaliar de forma adequada se aquela pessoa que ia me ajudar, ela tinha competência para me dar a possibilidade de acessar as informações que eu precisava para conseguir esquiar. Olha que interessante. Então, o primeiro ponto é entender a deficiência. O segundo ponto é entender que eu preciso de ajuda. E o terceiro agora é como reconhecer se aquela pessoa é a pessoa adequada para me dar as orientações. Ou seja, se aquela pessoa é a pessoa adequada para ser meu mentor. Olha que interessante. Então, Rafael, como é que eu faço então isso, né? Diante de tantas pessoas hoje querendo ensinar. Você mesmo falou aí que você pagou para uma pessoa e a pessoa não foi adequada. E já já eu vou trazer essa reflexão, porque mesmo eu sabendo, né, acesso a como reconhecer o mentor, eu me equivoquei nesse erro. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a pessoa que você vai escolher, ela domina o que ela te propõe a ensinar? Ou seja, eu quero que uma pessoa me ensine a esquiar. Essa pessoa sabe esquiar? Esse é o primeiro ponto. Ela domina realmente a habilidade de esquiar? Como é que eu faço isso, Rafael? Observando. Você vai observar primeiro. Então você vai primeiro se questionar. Essa pessoa que está me propondo ensinar aquilo que é uma deficiência minha nesse momento, ela domina o que eu estou buscando? Esse é o primeiro ponto. Esse é um ponto único? Não. Eu vou te ensinar aqui a como reconhecer isso. A como seguir um passo a passo para identificar como é que eu vou identificar esse mentor. Como eu vou saber se essa pessoa realmente é a pessoa que vai me ajudar a resolver o problema que eu tenho após uma reflexão que eu tive sobre as deficiências que eu tenho na minha vida. Perfeito? Dei o exemplo lá, né, das coisas que eu estudei para ser pai de Léo, para que eu consiga conduzir da melhor forma possível, tá bom? A criação dele. Dei o exemplo do esqui. Perfeito? Ótimo. Então já reconheci o primeiro ponto. Essa pessoa domina o que eu preciso para acessar o que eu não tenho hoje. Segunda coisa importante. Essa pessoa tem capacidade didática de me ensinar aquilo que ela sabe fazer. Olha que interessante. E talvez esse foi o erro cometido lá na questão do esqui. Por quê? Porque o cara sabia esquiar. Porém, ele não tinha didática para ensinar o que ele faz. Olha que interessante. E isso é muito importante. Por quê? Porque eu vivi muito isso na faculdade, quando eu fazia medicina. Tinham professores que eram muito inteligentes, que tinham todos os títulos, mas eram péssimos educadores. Eles não tinham capacidade didática nenhuma de ensinar o que eles faziam com maestria na sua vida profissional como médico. Então, ou seja, um mentor não é apenas a pessoa que sabe muito. Porque muita gente sabe muito, mas não sabe passar o muito que sabe. Então, na hora que eu vou escolher alguém para me mentorar, alguém para me dar o acesso aos dados ou informações que eu preciso para acessar
e desenvolver habilidades para sair daquela deficiência que eu tenho, eu preciso saber se a pessoa domina. E não é só dominar o fato, mas é ensinar você a também dominar o que ela faz. Então esse é o segundo ponto que você precisa observar na hora de escolher alguém para te dar uma mentoria. Perfeito? Então, ou seja, tem muita gente que sabe muito, mas muita gente que sabe muito às vezes não sabe ensinar o muito que sabe. E eu preciso reconhecer isso. Se essa pessoa tem didática. Rafael, e como é que eu vou fazer isso, velho? Como é que eu vou ter essa capacidade de reconhecer essa pessoa? Primeira coisa, você pode ouvir avaliações, né? Quem são as pessoas que já fizeram treinamento com esse mentor? Elas alcançaram os resultados que elas buscaram quando foi fazer essa mentoria? Olha que interessante. É a mesma coisa um paciente que vai fazer um tratamento comigo hoje. Ele vai lá pro Google, ver o que é que meus pacientes estão falando. Ele vai lá nos comentários do meu Instagram para ver o que as pessoas estão falando. Porque na hora que eu falo na internet e passo a segurança, né, os meus pacientes falam muito isso, que eu passo segurança nos vídeos que eu faço, isso é uma das coisas que faz ele tomar a decisão. A segunda coisa é a prova social. Quando ele vai lá no Google e vê a lista de pacientes comentando sobre os resultados do tratamento, ele fica mais seguro. Então, ou seja, ele não só sabe falar bem, mas ele tem um reconhecimento dos resultados que ele tem. Perfeito? A mesma coisa. Eu vi uma pessoa que sabe muito aquilo que eu não sei. Vem cá, e os alunos dele, o que é que estão falando? Quais são os resultados que ele tem, né, para chegar lá? Então, olha que interessante. Então, esse é o segundo ponto. Terceira coisa importante. Essa pessoa, ela tem um método para me ensinar a fazer aquilo. Olha que interessante. Então, nessa pessoa lá do Chile, ele tinha o conhecimento porque ele sabia esquiar. Mas ele não tinha habilidade didática para ensinar o que ele estava se propondo a fazer. E ele não tinha um método para ensinar os alunos, né, que pagaram para ele para aprender a esquiar. Olha que interessante. Já essa pessoa que eu fiquei ouvindo lá por 5 minutos, só ouvindo, ela sabia esquiar, ela tinha habilidade de ensinar e ela tinha um método. Ele ensinou as pessoas a como subir ali no snowboard. Ele deu um passo a passo de como você se levantar. Ele deu um passo a passo de como você fazer a curva no snowboard. E ele deu um passo a passo de como você frear. Então, ou seja, quando a pessoa domina o que faz, ela tem uma capacidade didática muito boa de ensinar. E ela tem um método para isso, o sucesso é garantido. Ou seja, você consegue chegar no objetivo que você queria. Que era o quê? Pagar alguém que sabe o que você não sabe para tornar a tua capacidade possível. Olha que interessante. Só que tem gente que tem esse dom e tem gente que não tem. E é importante vocês aprenderem a saber reconhecer isso. Para na hora que tomar a decisão, por exemplo, Dea, que ela tem uma empresa, foi minha paciente. Dea tem uma distribuidora de alimento. Vamos lá, a Dea está precisando de uma assessoria jurídica. Como é que Dea fala assim, pô, eu preciso hoje entender como é que eu faço para me blindar na parte jurídica com os meus colaboradores. Então, ou seja, a primeira coisa, ela reconhecer uma deficiência que ela tem. Segunda coisa, quem é a pessoa que pode me ajudar nisso? E a ideia é fazer o quê? Ela vai abrir o leque dela e observar quem são os advogados hoje que prestam assessoria jurídica. Olha que interessante. Então, esse é um ponto. Então, ou seja, ela reconheceu algo que ela precisa e ela foi olhar quem são as pessoas que dominam isso. E aí, ela descobriu que um advogado especialista em, né, direito empresarial pode ser a pessoa. E aí ela encontrou, por exemplo, Larissa, que é minha advogada, que é a responsável pela parte de assessoria jurídica e empresarial física e pessoa jurídica. Aí ela faz o quê? Ela, peraí, eu vou perguntar a Rafael se essa advogada realmente é boa. Se essa advogada realmente tem um método para me auxiliar nessa deficiência que eu reconheci. Olha que interessante. Aí ela chega para a Rafael e fala, não, Larissa é muito boa. É uma pessoa que me blindou juridicamente hoje na minha parte empresarial. Aí ela faz o quê? Então, eu vou buscar essa pessoa para me dar uma mentoria, para que eu consiga ter acesso às informações que eu preciso, para que eu consiga organizar a minha parte jurídica da minha empresa. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo mentoria, não é só mentoria para determinada área, mas às vezes é para te ajudar, inclusive, na tua carreira profissional. Vou dar um exemplo. Deixa eu ver se tem alguma outra paciente minha aqui. Deixa eu ver aqui. Deinha. Pronto, deixa eu ver aqui.
Tem um bocado de gente aqui que é paciente minha, mas eu quero uma comerciante aqui. Deixa eu ver se eu acho algumas delas. Oh, não tô vendo nenhuma aqui não. Mas vamos lá. Vamos imaginar, então, que tem uma paciente minha aqui que é dona de supermercado. Perfeito? E ela mora num bairro. Vou dar um exemplo aqui. Bairro da Cidade Nova, aqui em Feira de Santana. Só que ela percebeu que muita gente não sabe que ela existe. Ou seja, que o supermercado dela não existe lá na Cidade Nova. E ela descobriu, ouvindo uma amiga dela falar, que se ela souber lidar na internet, ou seja, se ela começar a utilizar a internet, ela pode fazer com que todas as pessoas da Cidade Nova descubram a existência do supermercado dela. Então, opa, criou a consciência. Olha o passo a passo do que eu falei. Ela criou a consciência. Eu preciso acessar a internet de forma estratégica para que as pessoas da Cidade Nova descubram que o meu supermercado existe na Cidade Nova. Ponto. Aí ela vai falar assim, pô, beleza. Só que eu não sei estar na internet. Eu não sei como é que faz vídeo. Eu não sei como é que faz tráfego pago. Eu não sei nem como é que faz o Instagram. Aí ela faz o quê? Então, criou a consciência da deficiência. Agora, fazer o quê? Eu vou acessar pessoas que ensinam isso. Como é que faz o Instagram, como é que eu faço um vídeo, como é que eu faço um vídeo que vai atrair as pessoas da Cidade Nova para ir lá comprar no meu supermercado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar quem são as pessoas que fazem assessoria digital. Quem são as pessoas que vão dar o suporte para melhorar a comunicação dela, para que ela consiga falar na internet e se relacionar a tal ponto que clientes e mais clientes apareçam para ela. Então, olha como é importante isso, se construir um passo a passo. Então, é isso. Depois de feito isso, ela vai ver o quê? As 3 coisas que eu falei. Essa pessoa realmente tem resultados? Essa pessoa tem didática para ensinar? Essa pessoa tem um método prático e aplicável para que ela consiga introduzir o supermercado dela no mundo digital? Então, é importante a gente começar a construir isso. Por quê, gente? Porque se a gente não entende sobre isso, a gente chega num nível de limitação na vida da gente. E a gente estagna. Então, quando você reconhece que você tem deficiências e que você precisa buscar pessoas para te assessorar a melhorar essas deficiências ou até sanar essas deficiências, fica mais claro para você que você consegue ir muito mais além do que você está hoje. E os mentores, eles são pessoas que servem exatamente para isso, para facilitar o teu acesso, para tornar o teu resultado mais rápido. Por quê? Porque a gente não consegue encurtar o tempo. O tempo ele continua girando. Mas, quando você tem acesso às informações certas, os teus resultados eles aparecem de forma mais rápida. Entende? Então é sobre isso. Porque se a gente não tem consciência disso, às vezes a vida da gente é tão corrida que a gente não para refletir sobre coisas como essa. E se a gente não para refletir sobre coisas como essa, a gente não consegue compreender a importância de pessoas em nossas vidas. Entende? Então, assim, olha que interessante, né? Léo hoje ele consegue ter uma habilidade de falar na internet, apesar de ele não ter acesso ao celular. Ele só tem acesso quando ele está perto de mim. Nesse instante ele já foi dormir, mas ele estava assim, papai, eu tô esperando começar a live porque eu quero dar boa noite pro pessoal. Então, ou seja, eu tô falando de uma criança de 3 anos que ele vem aqui e entra numa live de boa. E tem alunos meus médicos que não tem coragem de fazer uma live. Então, olha a importância do mentor. Quando você tem um mentor que tem acesso às informações que você precisa, ele vai te auxiliar de tal forma que vai ficar muito mais fácil para você. Ou seja, existe um método de como fazer live, existe um método de como fazer vídeo na internet, existe um método de como você dominar mais para vender mais, por exemplo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é entender as nossas deficiências, para que a gente consiga identificar os mentores que vão nos ajudar. Mas se a gente vai naquela correria o tempo inteiro, a gente não tem nem tempo de refletir sobre as deficiências que a gente tem e o quanto elas estão impossibilitando de acessar um próximo nível. Seja um próximo nível financeiro, seja um próximo nível no meu casamento, seja um próximo nível na postura que eu sou como pai ou como mãe. Olha que interessante. Eu sempre falo isso, né? E a gente observa muito hoje isso, né? Eu fiz uma postagem mais cedo mostrando o Léo arrumando a cama comigo, e teve uma pessoa que falou assim, eu tô vendo cada vez menos crianças proativas.
E por quê? Porque às vezes as decisões que a gente toma no meio do caminho, a gente não tem estratégia na nossa jornada, e às vezes a gente acaba virando pai ou mãe, e a gente acaba não tendo tempo para se dedicar aos nossos filhos, e a gente não tem as habilidades para ser eficiente no pouco tempo que a gente tem com os nossos filhos. Olha que interessante. E eu vivo isso muito com o Léo, né? Eu trabalho, não fico 24 horas com ele. Mas sempre que Léo tá comigo, eu ensino algo a ele. Por quê? Porque eu tenho algumas estratégias na construção de Léo, né? No treinamento de Léo. Eu não crio Léo, eu treino Léo. Porque filho, a gente precisa treinar. Treinar para o mundo. Para que ele esteja preparado para o que vem para frente. Só que para isso, eu precisei, falei lá no início da live, para isso eu precisei identificar as deficiências que eu tinha. Era um mundo novo que eu ia acessar. Então, para isso eu fui ler, eu fui ver pessoas que já são pais e que me inspiram, tá bom? Eu fui acessar as informações para que eu conseguisse o quê? Desenvolver as habilidades para conseguir seguir o caminho certo, né? E tentar ao máximo fazer com que dê certo. Por quê? Porque eu não tenho garantia de nada. Eu estou fazendo a minha parte como pai. Se vai dar certo, aí só o JC lá em cima que vai dizer. Beleza? Mas se a gente começa a criar essa consciência, fica mais fácil entender como a gente consegue melhorar. Eu dou um exemplo muito grande. Quando a pessoa casa, ela não sabe o que é ser marido, o que é ser esposa, né? Eu sempre falo que o casamento são 3 pessoas. Você com sua personalidade, o seu esposo com a personalidade dele, e um terceiro que é o equilíbrio entre tua personalidade e a personalidade do teu esposo. E se a gente não tem, nunca a gente não vai ter consciência disso aqui, ó, porque ninguém ensina a gente. E aí a gente casa, aí começa a brigar, começa a desgastar aquela relação, e hoje todo mundo chega ali, tchau, separou. Mas se talvez as pessoas ensinassem a gente, né, sobre, por exemplo, as 3 pessoas, as 3 personalidades, se ensinassem a gente que um relacionamento ele é um desafio de turnos, ou seja, de manhã, de tarde, de noite, né? Se ensinasse a gente a capacidade de entender que a gente tem que pensar no conjunto e não numa queda de braço para ver quem é que cede e quem não cede, talvez isso ajudasse as pessoas a manter um casamento por mais tempo, né? Mas a gente não tem acesso a isso. E a gente não tem nem consciência disso. A consciência de que eu preciso me preparar para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai. Porque se a gente cria consciência disso e a gente entende que as nossas deficiências, a gente vai buscar as orientações de quem sabe. E aí, é aquilo que eu falei nessa live. E como é que eu vou saber, Rafael, se essa pessoa sabe? Usando as 3 coisas que eu falei. Primeiro, essa pessoa já tem validado o que ela te propõe a ensinar. Segundo, essa pessoa tem didática para ensinar o que ela está propondo. Terceiro, ela tem um método aplicável para que eu consiga replicar na minha rotina e ter os resultados que eu estou buscando a partir do acesso à informação que ela me ofereceu. Olha como faz sentido. Ou seja, esse passo a passo da escolha do mentor é perfeito. Porque isso te dá clareza a partir do momento que você se questiona pelas deficiências. E te dá clareza para ter senso crítico para na hora de reconhecer se aquela pessoa realmente vai te oferecer o resultado que você está buscando. Mas se a gente não tem, primeiro, a clareza do que a gente precisa, se a gente não tem consciência de que a gente precisa de ajuda, e se a gente não sabe reconhecer quem é a pessoa que pode me ajudar ou não, isso quebra a gente, né? Isso se aplica a tudo, né? Tô fazendo uma obra aí e eu escolhi uma pessoa, né? Usei os critérios, mas acho que às vezes a pessoa passa algo e a gente acha que aí depois não é. E essa pessoa ali ficou ali, vamos lá, uns 60, 70 dias para me entregar algo que eu não gostei. E aí entrou outra pessoa agora que em 7 dias ela conseguiu chegar exatamente onde eu queria. Olha que interessante. Então, ou seja, quando a gente encontra a pessoa certa para resolver um problema que a gente tem, ela faz rápido. Por quê? Porque ela sabe o que faz, ela tem didática para raciocinar e ela tem um método. E esse método, quando aplicado, ele faz o quê? Acelera o resultado. Em vez de gastar 90 dias, 7 dias. Só que aí você fala assim, e como é que eu reconheço isso? Aí você tem que usar as 3 ferramentas que eu falei. Com essas 3 ferramentas você vai ver. É batata. Beleza?
Então assim, né, fica muito claro para vocês entenderem a importância dos mentores na nossa vida. Perfeito? Então, é isso. Uma livezinha mais curta, mas tão importante quanto todas as outras que eu faço aqui, né? Eu resolvi fazer esse tema hoje porque tive muitas reflexões com o Léo hoje, né? Ele estava meio arisco hoje, e aí eu precisei ter algumas posturas e me fez refletir muito sobre isso hoje. E eu resolvi compartilhar com vocês, né? Isso. Porque eu vejo que às vezes a gente não tem nem consciência que a gente precisa disso, sabe? E como eu sempre falo, essas lives de domingo é para compartilhar um pouco da minha essência, né? Tirando da medicina, que eu acho que vocês são tão fiéis a mim aqui na internet. Boa parte de vocês são meus pacientes e eu acho que é uma forma de eu retribuir a vocês de alguma forma, é trazer algumas informações de valor da nossa vida e que às vezes um acesso a uma informação dessa pode mudar, às vezes um relacionamento, um casamento, a forma como você vai conduzir teu filho, a forma como você vai conduzir tua empresa, a forma como você vai lidar com teus problemas. Então essas lives elas têm exatamente esse princípio, tá bom? Então de alguma forma eu espero estar atingindo alguém e fazendo essa pessoa ser melhor ou melhorar a vida pessoal e profissional dela e familiar também. Beleza? Muito obrigado pela audiência. Essa live vai ficar salva. E próximo domingo a gente está aqui firme e forte, tá bom? Todo domingo eu faço questão de estar aqui com vocês, independente se eu estou viajando ou não. Só semana passada que particularmente eu estava fora do país, então não tinha como eu fazer. Eu pensei até em fazer, mas a internet lá não estava boa. Então, mas estaremos aqui firme e forte todo domingo, que é uma forma de retribuir a vocês todo o carinho, cuidado que vocês têm comigo, né? Essa semana eu atendi pacientes de longe, assim, pacientes de casos avançados que fizeram questão. A paciente de ontem mesmo veio de Itaberaba, ela tinha perdido contato comigo, me achou na internet, veio atrás de mim, fez o tratamento. Então, por esse carinho que vocês têm por mim, eu acho que as lives de domingo ela é uma forma de retribuir, né? De alguma forma para ajudar vocês a se tornarem pessoas melhores através do conhecimento que eu acessei. E o conhecimento, quando a gente consegue compartilhar com o outro, ele se torna ainda mais valioso, tá bom? E tem mais sentido, né? Beleza? Pra quem pegou só o finalzinho aí como Nath, a live vai ficar salva, assista. Tem umas coisas boas aí que vai ajudar muito vocês, tá bom? Beijo no coração, uma excelente semana a todos vocês. E a gente segue firme e forte aí, trazendo informação pra vocês de uma forma ou de outra, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela audiência. A live vai ficar salva. Se terminar, deixa seu comentário lá do que você achou, tá bom? Fui!